Olá pessoal, me chamo Dr. Ricardo Contesini Francisco, sou cardiologista, atuo na área de cardiologia esportiva, também faço clínica médica. Uma das grandes perguntas que a gente tem no consultório é em relação ao colesterol. E afinal de contas, o que é o colesterol e o que ele traz de risco para a nossa saúde? O colesterol são moléculas de gordura que são circulantes no nosso organismo e eles podem se depositar em algumas regiões, como cérebro, coração e fígado. Quando isso acontece, ele pode trazer algumas consequências, principalmente como infarto, derrame ou esteatose hepática, que é aquela doença gordurosa do fígado. É super importante dizer que existem frações do colesterol. Então, o colesterol total ele é dividido em três frações: em colesterol total, o colesterol LDL, que é considerado como colesterol ruim, o colesterol HDL, que é o colesterol bom, e o colesterol VLDL, que é o intermediário. Mesmo quando a gente fala em relação ao colesterol ruim, que é o LDL, o colesterol LDL é importante para fazer algumas substâncias do organismo, como hormônios, células e etc. E é por isso que o corpo segura essas moléculas de colesterol, porque elas são importantes para a boa manutenção e funcionamento do organismo. Elas são tão importantes que o corpo não quer jogar fora, ele acaba mantendo ele na nossa circulação. E quando ele sofre uma reação química chamada oxidação, ele pode ser depositado em alguns locais, como eu disse, os principais são cérebro, coração e fígado. Várias são as técnicas para a gente poder diminuir o colesterol. O grande problema é que o colesterol muitas das vezes ele é genético. Só 15% do nosso colesterol vem da alimentação. 85% é uma condição genética que é produzida pelo nosso organismo. Por isso, muitas vezes a gente vê paciente magro, que realiza atividade física, que tem um estilo de vida adequado, tendo que tomar remédio de colesterol. Porque muitas vezes isso acontece por conta de uma alteração genética e não por estilo de vida, alimentação ou sedentarismo. Mas, obviamente, todos aqueles pacientes que apresentam colesterol, eles têm que ter um controle de vida mais saudável, principalmente o controle em relação à alimentação gordurosa, à prática de atividade física. Esses pacientes precisam, além de tudo, ter uma boa alimentação, evitar colesterol, evitar diabetes, evitar algumas outras alterações. Algumas doenças também podem causar um aumento do colesterol, entre elas principalmente a alteração da tireoide, né? O hipotireoidismo. Eles também podem predispor ao aparecimento de colesterol. A grande alteração e as grandes medidas que a gente pode tomar em relação ao colesterol para reduzir o colesterol, eu digo que são três as grandes frentes. A primeira é alimentação, então é realizar uma dieta que seja pobre em gordura saturada, em gordura trans, porque isso também aumenta o colesterol. A segunda é a prática regular e contínua de atividade física. A prática de exercício ajuda sim a gente diminuir o colesterol ruim e também aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Então a gente deve sim estimular a prática de exercício e essa deve ser feita de 4 a 5 vezes por semana, pelo menos 50 minutos por dia. E para pessoas que têm colesterol alto, o ideal é que seja atividade física aeróbica, como caminhada, bicicleta, aeróbica, essas atividades que aumentam o gasto energético. Muitas medicações também já foram lançadas para controlar o colesterol. E é bem interessante a gente falar sobre isso, porque nos últimos 10 anos estão surgindo novos medicamentos e que eles controlam de forma inequívoca o colesterol. E eles trazem o colesterol para níveis muito baixos, que é o que a gente quer, principalmente naqueles pacientes que já têm colesterol alto ou têm alguma doença cardiovascular estabelecida, como infarto, derrame ou a miocardiopatia. As miocardiopatias, principalmente aquelas de origem dislipidêmicas. O principal medicamento lançado até hoje são as estatinas, e a gente tem várias estatinas, a simvastatina, a atorvastatina, a rosuvastatina e a pitavastatina, que são as mais conhecidas, são as estatinas. Elas conseguem fazer um bom controle do colesterol, reduzindo os níveis de LDL para níveis mais baixos, mas muitas vezes elas não atingem a necessidade que a gente precisa, que é naquela redução de mais de 50% dos níveis iniciais em pacientes que já tiveram um problema de coração.
Atualmente, a gente já tem liberado no Brasil e aprovado os medicamentos monoclonais para controle do colesterol. Esses medicamentos, eles atuam principalmente no receptor de LDL e ele traz uma redução expressiva nos níveis de LDL e colesterol, e o principal é que eles fazem uma redução de placa. Então eles diminuem a placa de gordura que existia na artéria e eles conseguem reduzir essa quantidade de gordura e dessa forma eles diminuem a chance de infarto e diminuem a chance de morte pelo coração. Foi anunciado também no último ano o lançamento de uma medicação que é um anti-RNA para os receptores de LDL e colesterol. E essa medicação vai poder ser utilizada como uma injetável, então ela é uma medicação que ela é através de injeção e que ela vai ser tomada a cada semestre, ou seja, semestralmente. São 2 injeções por ano, fazendo uma redução também importante nos níveis de colesterol e também com redução de placa. Portanto, se você tem colesterol, se você já teve um infarto ou um derrame, ou também tem esteatose hepática, procure seu médico, procure seu cardiologista, porque já existem medicamentos que a gente pode fazer quinzenalmente, semestralmente, e fazer um controle muito adequado dos níveis de colesterol e dessa forma diminuindo o risco de infarto e de doenças cardiovasculares. Se quiser mais informações, acesse o site, nos acompanhe aqui no Instagram e até a próxima.